Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa no site futura.org.br/Conexão Futura, o espaço para você aqui encontrar os nossos episódios anteriores para assistir quantas vezes quiser. Também acompanhar aqui nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, tem o WhatsApp para você mandar sugestões para a gente também, YouTube com as nossas playlists e o programa de hoje em breve também estará aqui disponível para você na internet. E hoje vamos falar sobre um sentimento que promove tristeza diante da felicidade de outras pessoas, a inveja. Ela provoca o desejo de possuir as qualidades, o estilo de vida e até os bens dos outros. Ninguém gosta, claro, de ser chamado de invejoso, mas com certeza todo mundo conhece alguém com essas características. Há quem diga que ocorre ainda mais frequentemente entre aqueles que têm um convívio muito íntimo. E que atire a primeira pedra, quem nunca se comparou com outra pessoa ou quem nunca desejou algo que não lhe pertencia. Mas e aí, então, como lidar com pessoas invejosas e o que fazer quando você sente inveja? Fique ligado então na nossa conversa. Recebemos aqui no programa hoje, ao meu lado, Marta Helvas, que é neurobióloga e membro da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento. Bem-vinda, Marta, mais uma vez ao Conexão. Tudo bem com você? Obrigada, tudo bem. Também conosco aqui no estúdio está a Daniela do Lago, que é especialista em comportamento no trabalho. Muito bem-vinda, Daniela. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Valeu. E também com a gente daqui a pouquinho fala a psicóloga Cristiane Pertuzzi. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então já começa o nosso bate-papo aqui. Quero começar já falando com a Marta, que trouxe para a gente um molde do que é o nosso cérebro, né? A gente aqui conversa, a gente gosta de ter encontros com as pessoas, trocar ideias, mas a gente muitas vezes não para pensar a nossa parte física também, ou seja, mesmo a inveja, essa coisa pode parecer um sentimento ruim, tem algum registro que está dentro da gente, né, Marta? Está sim. Na verdade, a inveja ela é um sentimento, ela é uma emoção transformada. E reação emocional, o qual o nosso cérebro ele vai interpretar essa emoção. Então, nós temos uma estrutura no cérebro, que é o nosso cérebro de recompensa, que o tempo todo ele é ativado. Então, nessa ativação, se eu olho, olha, sua camisa está linda. Muito obrigado. Neste momento que eu olho para você, automaticamente, né, o processo da ativação do meu sistema de recompensa, ele ativa. A questão é, nesse processo de recompensa, o que o meu córtex pré-frontal ele vai avaliar? Porque exatamente a parte do cérebro que pensa, que avalia, é exatamente ele que transforma esta emoção, que a princípio é uma reação química, em sentimentos. Então, interpretar esse sentimento faz parte do nosso dia a dia. A gente pode parar para pensar o seguinte, olhando em termos culturais, sentir inveja ou ter uma reação da inveja não é muito bem visto dentro de uma relação social. Mas parando para pensar de um outro contexto, ele pode nos transformar num processo de resiliência, desde que o indivíduo ele perceba se é um processo constante. Se realmente é um processo constante, ele precisa fazer uma análise rápida, psicoeducacional e dar conta do que ele realmente está fazendo com o seu orgânico. Você deu o exemplo da camisa, né? Seja a camisa ou seja qualquer outro objeto que alguém tem inveja ou gostaria de ter de outra pessoa. Para uma pessoa bate dessa forma, né? Para outra não. O que vai fazer a diferença? E onde é que está esse registro para que alguns tenham certo objeto que provoca inveja e outros não? O registro, na verdade, ele está nos meus desejos, estão nos meus desejos. E desejos, de novo, ele está relacionado à minha parte emocional. Então, a questão é o que eu desejo. Então, essa relação de transferência é que a gente realmente precisa identificar. E nessa parte do que eu desejo é que vai ativar o meu cérebro de recompensa. Esse cérebro de recompensa ativado, ele vai me provocar prazer. E exatamente é isso. Então, o cérebro de pessoas que têm o traço da inveja são pessoas que o tempo todo estão relacionados ao prazer. Então, eu quero ter aquilo que o outro tem para eu me tornar semelhante. Então, a gente sai de uma esfera psíquica e passamos para um processo orgânico, porque isso acaba produzindo determinadas substâncias químicas que são altamente estressantes. E a pessoa não se dá conta. Quando ela percebe, a coisa já é tão gritante e ela torna-se um compulsivo.
Isso acaba prejudicando as relações, principalmente quando, enfim, não é algum familiar que tem um carinho por você, que tolera muitas vezes. No ambiente de trabalho, você está ali para ser um profissional e muitas vezes se depara com situações de inveja dos colegas. Isso prejudica muito o ambiente, não só aquela pessoa que sente inveja ou a pessoa que é o objeto do invejoso, mas o ambiente como um todo, né, Daniela? É verdade, claro, né? É isso que a Marta comentou, né? Inveja ela é um sentimento humano, né? Ela parte exatamente do desejo, né? Então eu tenho um desejo de algo e isso gera uma expectativa e aí o problema é quando a gente coloca como uma exigência absoluta. Em que aí realmente eu quero, não é verdade, você não me serve como uma inspiração. Mas e sim, eu quero ser você, eu quero ter aquilo que você tem, eu quero ter esse cargo, eu quero ser o querido na empresa, eu quero ter poder. E aí isso mina exatamente as relações, né? Então, quando a base de comparação, ela é boa, né? Eu falo, a comparação ela é muito bacana no nosso dia a dia. O problema não é a comparação, o problema é com quem você se compara, né? E quando essa comparação, ela deixa de ser só uma inspiração. Fala, puxa vida, olha o que a outra pessoa passou, olha a trajetória de carreira que a outra pessoa teve, ela alcançou, não foi de um dia para a noite. Então, é bacana quando você tem essa inspiração. Agora, quando isso ultrapassa esse limite, aí fica bem complicado. É isso que bate muitas vezes pro invejoso, né? Ele vê o outro que, enfim, ocupou uma posição de sucesso e não pensa, enfim, posso trilhar também um caminho para construir a minha história. Não, eu só quero chegar lá. E quer imediatamente, Exato. né? Exatamente. Ou ela quer tirar você daquele lugar e ocupar aquilo, né? E isso não acontece. Então, essa sensação fica complicada, porque a inveja ela passa por esse lado negativo. Muito bem, eu vou chamar agora também para a nossa conversa, direto de São Paulo, a psicóloga Cristiane Pertuzzi. Tudo bem, Cristiane? Bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Bom, a gente sabe que existem casos que a inveja na família é comum muitas vezes desde a infância. Entre os irmãos, por exemplo, pode ser evitada pelos pais? De que forma pode tentar se evitar um ambiente aí mais facilitador para inveja dentro de casa? Eu acho que daí, complementando o que as colegas estavam dizendo, a importância do contexto familiar, dos padrões de comportamento aprendido, né, desde a infância, a forma como os pais sempre colocam essas questões de comparação, né? Então, a comparação, ela, como disse a colega, ela é negativa do ponto de vista que ultrapassa um certo limite. Ela pode ser a comparação inspiradora mesmo, né? Então, é importante que os pais tenham claro a forma como vão valorizar cada filho, né? Porque é desde a infância que todo esse mecanismo, até fisiológico, que a colega Neuro estava explicando, que ele vai sendo estimulado a partir desse ambiente mesmo, né? Então, é realmente na infância que a gente tem que começar a trabalhar para que na vida adulta essas personalidades possam estar um pouco mais equilibradas, né? E principalmente a questão da autoestima que está correlacionada, né? Com esses reforços positivos e saudáveis que os pais dão na infância. Porque se um adulto tiver uma autoestima considerável, saber o seu valor, saber se colocar, se inspirar nos outros, mas saber qual é o seu potencial próprio, com certeza ele vai poder olhar os outros dessa forma mais positiva, e não de uma forma invejosa e mais num nível que traz danos, né, para a sua personalidade e para o seu estilo de vida. É porque a gente sabe, né? Quem nunca viu aí algum caso de uma mãe ou um pai em algum momento comparando os filhos, porque o seu irmão, porque a sua irmã, e muitas vezes sem parar para pensar que na repetição dessa comparação aí está criando, de certa forma, alguns padrões para essa criança, né, Marta? Como é que isso fica registrado? Isso começa na infância mesmo, né? E nós temos esses registros emocionais que ficam fortemente numa estrutura do nosso cérebro de recompensa que chamamos de amígdalas cerebrais e que depois dessas emoções construídas, não existe uma escovinha que eu venha aqui e possa apagar, ela está construída. E sem dúvida, nós podemos até ficar por um tempo meio que tamponado, mas em algum processo do desenvolvimento dessa criança, desse jovem, até na fase adulta, ele vai aflorar na área do córtex pré-frontal. E essa formação vai até que idade, mais ou menos? Tem um limite? Ou até... Você falou que depois não tem como limpar isso. Conexões não tem como, assim, mas é fortemente a presença desses traços até os 7 ou 8 anos. A gente tem que
que ter muita cautela nesse processo educacional com a criança, porque é exatamente ali que vai ser construído todo novas conexões neurais e que elas vão se consolidar. Depois a gente vai ter que realmente cuidar desse perfil e desse traço. E olha que interessante, né? Eu comento isso até nas minhas aulas também, eu sou professora dos MBAs e tal, e falo porque, assim, os nossos valores são construídos até os 7 anos de idade. E aí, com base nesses valores, que o adulto vai buscar um trabalho. Né? Então, por isso que a gente fala que uma empresa tem que ser compatível os valores da empresa com os seus valores, porque aí você consegue desempenhar bem. E, então, é muito complicado, porque aí a gente observa a forma das pessoas agirem nas organizações. Então, vem exatamente, tudo está conectado dessa forma. Né? E aí, quando, por exemplo, seus valores não batem com os valores da empresa, aí aflora mais ainda. Sem dúvida. Agora, quando se fala em inveja, sempre tem aquele jargão que existe a tal da inveja branca, inveja boa. Quero começar ouvindo da Cristiane, eu quero ouvir a opinião das três, mas primeiramente, Cristiane, o que você define? Você acredita que existe inveja boa? Olha, se a gente pegar esse sentido da inveja boa, popularmente falando, a gente pode considerar que seria, eu não sei se a gente chamaria de inveja, mas sim, como a colega colocou, a questão de tu se inspirar, de tu ter alguns modelos interessantes que te dão um norte da direção que você quer tomar na vida pessoal, na vida afetiva, né, na vida profissional. Eu acredito que a inveja, a gente tem que chegar muito mais nessa linha de que a inveja acaba trazendo alguns bloqueios para a pessoa deixar de se conectar com o seu próprio, com o seu potencial e acaba focando muito no outro, né? E complementando uma questão que eu acho que é importante quando a gente fala de família, a gente também tem que falar das escolas, né? Que eu vejo que a postura dos professores, que também podem colaborar com esse desenvolvimento que a colega Neuro estava comentando, do próprio cérebro, né, dessa criança até os 7, 8 anos, né? O quanto a postura dos professores, a valorização, a forma como eles colocam para os alunos tem que ser muito positiva também. Porque a gente está dentro de subsistemas, né? Então tem a família, tem a escola, tem a nossa cultura local, tem a nossa cultura do país. Todos esses fatores retroalimentam, né, positivo ou negativamente, a autoestima e, por consequência, podem trazer a inveja mais presente do ponto de vista mais danoso, né? Fundamental pensar nisso também, né? O papel dos educadores, dos cuidadores também, né? Quando a avó, os tios, enfim, também cuidam, todo mundo que está em contato com a criança tem uma responsabilidade aí que tem que ser levada em conta a todo momento. Mas a inveja boa, a inveja branca, Marta. Pois é, eu acredito que nós precisamos desenvolver mais a nossa escuta, né? Então, assim, eu vou voltar na criança porque fica muito em evidência alguns episódios e que a família não percebe ou a própria escola não percebe que está havendo uma competição e às vezes é uma competição doentia, né? Então, eu acredito que a escuta da criança é fundamental para que ela possa exercer suas tarefas cognitivas em função dessa emoção, porque nem ela sabe, às vezes, o que ela realmente está sentindo, né? E à medida que a gente vai crescendo nessa potencialidade, inveja branca, né, que eu acho que esse é um contexto dentro do processo, ou não, é inveja. Ou seja, é um sentimento. E eu preciso rever esse sentimento. O que está me levando a isso? Quais são os gatilhos sociais? Porque são fatores extrínsecos. É o que vem de fora para dentro. E que está me transtornando nessas possibilidades. O que está ativando isso? Então, assim, eu preciso realmente parar e ver assim, opa, o que está acontecendo? Então, a gente pode trazer isso a partir de novas conexões neurais. Então, sem dúvida, os processos psicoeducacionais, eles tornam-se fundamentais e ele começa através da escuta do jovem, do adulto, né? Enfim, faz parte da natureza humana. Os bebês já possuem seus sentimentos de inveja quando pega a chupeta do outro, né? Enfim, mas a gente precisa fazer essa escuta. Ou seja, é importante frisar também, as três profissionais estão aqui para a gente poder dar esse alerta, que você identificou isso em você está incomodado ou em alguém próximo, aí há como tentar contornar isso e transformar esse sentimento ruim, de repente... Quem sabe antes de falar que você sentiu inveja branca de alguém, é uma admiração e de fato sentir isso, né, Daniela? Muda o verbo, não é? Muda o verbo, né? Então, sentir inveja branca, inveja é inveja, né? Então, prefira, de repente, inspiração, né? Muda a palavra em si, porque eu acho que também você acaba ativando outras formas, né? Então, assim, tem como não...
todos nós seres humanos, nós carregamos uma série de sentimentos. Então, todo mundo sente ódio, sente raiva, assim como sente amor. Só que tem sentimentos que são socialmente mais aceitáveis do que outros, né? E formas de expressá-los também, né? Exato, exatamente. Então, assim, a grande sacada, eu acho que nisso tudo, é o autoconhecimento. Né? Mais uma vez, é o autoconhecimento. Quando você se observa sentindo estas coisas, está na hora de rever. Né? E o único que pode rever é você mesmo. Né? Rever o porquê raios você está sentindo isso, de que maneira e como é que você pode reverter de uma maneira positiva para você. Porque de nada vai adiantar você viver a vida, não é pautada pensando se eu tivesse essa vida, se eu fosse o outro, porque isso não vai acontecer. Né? Por mais que realmente você queira um cargo de alguém, aquele mesmo lugar, aquele mesmo poder, aquele mesmo prestígio, tem certas coisas que são incontroláveis, né? Você não controla quem que gosta de você, né? Então, os talentos são distintos, né? A carreira é distinta, a sua projeção na tua vida é distinta. Então, se cada um souber exatamente isso, né? Cada um tem uma estrada a trilhar, aí serve de inspiração e não para despertar essa inveja. Bacana. Cristiane, como é que você vê essa questão de reprogramar aí essa sensação ou tentar tirar o peso da inveja do dia a dia de todos nós? Cada vez mais cada um podendo investir em trabalhos de autoconhecimento, né? Eu acho que tanto as famílias, quando observam que os filhos estão com alguma alteração de comportamento, né? E justamente não só na escuta, mas na observação das mudanças que às vezes as crianças dão. Então, buscar algum tipo de trabalho, de auxílio, quando a família não consegue sozinha dar conta, né? De ir percebendo que essa criança está muito ligada, vamos dizer assim, a esse estilo de competição negativa, querendo muito coisas que são outros, não conseguindo compartilhar, dividir, não conseguindo estabelecer seus próprios objetivos. E produto é a mesma coisa. Tanto trabalhos de psicoterapia quanto trabalhos de coaching hoje ajudam muito esse adulto a se reconectar consigo, com as suas dificuldades, com suas qualidades e, às vezes, reprogramar mesmo o seu estilo de vida, né, os seus objetivos e trabalhar a sua autoestima, né? E a gente vive numa sociedade muito deprimida, né? E, consequentemente, a depressão e o estresse, ele também, vamos dizer assim, nubla, né, a sua visão e seu projeto de vida. Então, esses tipos de trabalho, com certeza, ajudam a fazer essa reprogramação nesse sentido, né? E minimizar a inveja e traçar em questões mais positivas. Muito bem. Marta, em relação a uma inveja extrema, pode se tornar algo patológico, até que a pessoa se torna obsessiva. Né? Compulsivo, sem dúvida. A questão é essa, o que está sendo liberado nesse cérebro e há uma necessidade de repor esse prazer o tempo todo. Então, eu sentir o prazer na infelicidade do outro, e isso constantemente, isso é coisa muito séria. Então, precisa realmente se rever. A questão é que você sabe que a mesma área, praticamente, do ciúme é a mesma área da dor física, que é o giro cingulado, o giro do símbolo. Então, por isso que a inveja dói. Exatamente, por isso que a inveja dói. E dói porque é a mesma estrutura do corpo físico. Então, assim, essa coisa do eu querer o que o outro tem, enfim, uma coisa é você ter uma admiração que você vai liberar um tipo de neurotransmissor e que vai realmente fazer você reconstruir alguma coisa. Outra coisa é você estar produzindo substâncias que não são favoráveis na corrente sanguínea e que ela vai minando todo um processo, exatamente, todo um processo de estresse. E se você não reprograma o caminho, você pode até estimular ainda mais essa produção e acabar se afundando ainda mais nesse sentido. Sim, e aí a gente está exatamente num momento onde a gente está vivendo, né? Toda uma relação, o qual nós chamamos na área da neurociência, a epigenética, que nós já trazemos alguns fatores genéticos e que fatores extrínsecos sociais, eles são apenas os gatilhos. Então, é o que eu digo, junto à fome com a vontade de comer, a coisa acontece seriamente. E nesse momento a gente vive tanto o estímulo, né, a consumo, a gente vê tanto a questão da compulsão também, e aí quando alguém vê o seu objeto de desejo em uma pessoa, isso acaba podendo ser mais difícil ainda de ser tratado, né? Sem dúvida. E assim, o que o humano ele precisa começar a pensar, né? Nós que somos indivíduos. O que isso está me impedindo a viver?
socialmente. Então a gente Como tem está que me usar. prejudicando, O que né? está me prejudicando? Eu preciso enxergar isso. E aí, à medida que ele começa a enxergar, sem dúvida, o caminho é um caminho que é psicoeducacional, terapêutico. Ele precisa usar a sua cognição a favor dessa emoção, né? Porque como o nosso córtex pré-frontal, ele é o cérebro social e do comportamento social, é algo que vai atrapalhar a minha vida escolar, a minha vida de trabalho, a minha vida familiar. Então, não está dando certo. Alguma coisa eu tenho que mudar. Muito bem. A gente está aqui correndo o tempo, o relógio não para de rodar. Eu queria seguir o resto da tarde falando aqui sobre esse assunto, mas para encaminhar aqui para a nossa reta final, Daniela, a gente sabe que muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho, como a gente falou, existe a questão da inveja que prejudica. Nem sempre você vai conseguir levar o seu colaborador para fazer um tratamento, para olhar para si próprio, mas o gestor, então, tem que assumir a responsabilidade de tentar aminar um pouco isso. Tem como? É possível? Olha, é muito difícil, né? Eu sempre costumo falar do outro lado, né? Você que é talentoso, muitas pessoas eu vejo nas organizações e falo, puxa, eu não vou fazer tanto porque senão eu posso despertar a inveja alheia, né? E eu falo, não. A pessoa fica se podando, né? Exatamente. Da mesma forma também como quando algumas pessoas conseguem bens, alguma coisa, culturalmente até no Brasil, eu nem vou mostrar e tal, alguma coisa assim. Um mal olhado, né? Isso, para não despertar um mal olhado nem nada. Não, gente. Então, se você está na empresa, se você tem um talento, produza, faça. E é bem verdade que nós não temos como controlar os invejosos, né? Então, mas você que é invejado de alguma forma, enfim, você pode, de certa forma, continuar no seu caminho e aí, realmente, quando você perceber que alguém tá agindo dessa forma negativa com você, querendo te derrubar alguma coisa na empresa, assim, o ideal é que você tente conversar, mas a gente não consegue controlar essas coisas, né? Mas eu posso controlar como eu reajo acima quando eu tenho estas sensações. Então, eu sempre gosto de trabalhar esse outro lado. E também, de certa forma, compartilhando, já que você é tão bem avaliado no seu trabalho, compartilha conhecimento com toda a sua equipe, que isso vai acabar valorizando você ainda mais e diminuindo o poder do invejoso. Eu sempre dou né? essa dica, é isso mesmo. Então, procura compartilhar. Quanto mais você compartilha, quanto mais você ensina, as pessoas, de repente, aquele invejoso pode falar, puxa, né, que bacana, e realmente conseguir reverter essa situação. Eu vejo essa que é dica importante, seja você mesmo. E se permita. Ser você mesmo e se permitir para isso. Muito bem. Cristiane, como é que você vê essa questão para a gente encerrar aqui? Quem está incomodado com um invejoso, como é que faz? Que dica a gente pode dar? Eu concordo que eu acho que jamais inibir o seu potencial, né? Justamente focar nos seus objetivos e se fortalecer, né? E também, muitas vezes, essas pessoas podem buscar um recurso de se fortalecer no sentido também terapêutico ou de coaching, porque é como saber lidar com essas relações, vamos dizer assim, mais nocivas no trabalho, né? Então, isso também é importante para quem tem um potencial bom, para quem tem uma autoestima boa, mas que quer continuar em frente, sabe que a sua performance, por ser uma performance alta, acaba despertando inveja do outro, né? Muito bem. Eu queria complementar, aproveitando a presença rapidinho, Cristiane. Oi? Diga lá, rapidinho, que a gente está quase encerrando. Da colega Neuro, que é assim, hoje a gente tem para reprogramação dos trabalhos terapêuticos duas técnicas importantes, no Brasil bastante eu trabalho com elas, que é o ER e o Brain Spotting. São técnicas de neurociências que trabalham justamente dentro do processo terapêutico essa reprogramação e até a elaboração de alguns conflitos e traumas precoces que possam estar despertando traços como o da inveja, né? Legal. Então, Cristiane Pertuzzi, muito obrigado por ter participado do Conexão com a gente. Um prazer conversar com você. Obrigada, foi um prazer também. Agradeço o convite. Aproveito e mostro também para você de casa o site doutoracrispertuzzi.com.br para você poder entrar em contato com a doutora Cristiane. Está o site para você aí aparecendo na sua tela. Aproveitando que estamos na internet, vamos ao site da doutora Daniela do Lago.com.br, também aí para você, palestrante, escritora e professora. E o site da professora Marta Helvas, também martahelvas.com.br, também aqui para você, com muitas informações em relação a essas conexões todas aqui do cérebro que a gente falava para a gente, em relação ao livro também, palestras, cursos e consultoria, martahelvas.com.br. Já aproveito e mostro os livros também, tem aí bibliografia vasta, inclusive das nossas entrevistadas aqui. Então, deixa eu mostrar para você o da Marta, Sob o Comando do Cérebro, aqui para você. Esta é a capa. E ao lado coloco o Despertar Profissional de Daniela do Lago aqui para você, com certeza, aprender aí a tentar driblar os invejosos ou controlar sua própria inveja e
eu acho que admitir também um pouco a importante parte do processo, né? Bom, infelizmente nosso tempo aqui já está acabando. Obrigado às duas, um prazer conversar com vocês. Prazer todo meu, Convite, obrigada. muito Valeu. obrigada. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão Futura, então, de segunda a sexta, em 3 horários na tela do Futura, 2h30 da tarde, 00:30, 7h30 da manhã, ou ainda aquele encontro marcado qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site. Acesse aí futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.